Alô, boa noite. Estamos aqui na nossa 10ª live e no dia 8 de setembro de 2020, nosso convidado de hoje, ele vai estar falando sobre crise na liderança, né? Nós temos aí duas palavras importantes, crise e liderança. A liderança entra em crise, é possível? Uma pergunta que talvez ele vá responder, né? É possível que a gente vença as nossas crises? Do que dependemos ou o que depende vencermos a crise? Que tipo de comportamento precisamos ter, né, para superarmos as nossas crises? Como evitarmos o caos na nossa vida? O que é que as nossas crenças, na psicologia, existe um termo na psicologia comportamental, cognitiva comportamental, que fala sobre crenças limitantes. Então são vários assuntos, vários temas que nós estaremos conversando sobre eles e nessa noite esse nosso querido entrevistado, amigo, ele está escrevendo um livro que espero que quando for lançado a gente possa também falar um pouco mais e divulgar o livro dele. E ele é muito querido, muito amigo. Gente, aqui está uma mosquitaiada terrível, acho que na sua casa também deve estar, né? Então de vez em quando eu vou estar abanando aqui uns mosquitinhos, né? Aqueles que ficam na luz. Então, cadê ele? Ele, o Nelson Galo Lolli, ele é pastor evangélico, ele é mentor de líderes, trabalha de tudo com o nome dele. Nós estamos aqui aguardando a sua entrada para nós começarmos o nosso assunto. Ok? Acho que agora vai. Boa noite! Aí, tá vendo? Esse cara bonito é ele aí. Fala, meu amigo! Ouvindo. Oi, Um minutinho. tá me ouvindo? Oi, agora eu estou Tá me ouvindo aqui. ouvindo? E aí, estou Fala, ouvindo. E meu aí, Nelson? amigo! Como Nossa, vai? rapaz! É quase que uma hemorragia de prazer estar aqui com você. Imagina. Quer dizer que você está escrevendo um livro? Então, Zé, isso já tá na fase de diagramação, de correção, né? De queridos lá do Rio de Janeiro. E estamos aí, estamos aí. Não tem nenhuma previsão ainda, né? Não tem nenhuma previsão, Aham. mas já está todo já redigido, né? Na realidade, a vontade, quando você começa a reler as correções, dá vontade de escrever tudo outra coisa, né? Mas a Aham. primeira edição vai isso mesmo, que já estava no meu coração, na mente. E vamos ver, trazer um Tem pouquinho da título? experiência nossa. Tem a crise da identidade na liderança, né? A crise da identidade na liderança. Né? O foco é mais ou menos esse mesmo. Quer dizer, o objetivo, Nelson, seu objetivo é falar sobre crise e o quanto essa crise afeta a liderança ou o quanto a liderança é afetada por crises pessoais. Ô Zé, não fica me fazendo muita pergunta difícil, porque eu não sou inteligente igual você, hein? Para Não, responder pergunta difícil. você não vai ter Você dificuldade assim, nenhuma em responder. a nossa estrada, da qual a gente tem muita coisa próxima, né? Caminhamos um bom tempo bem próximo. O que me levou a escrever esse livro está muito baseado na minha história, né, Zé? Da qual eu sempre costumo dizer que eu tenho um terapeuta eterno que é você, né? Então Ah, você acompanhou um pouco da minha história, então a crise de identidade foi muito latente na minha história toda, até que eu entendo que em algum momento eu consegui trazer um equilíbrio, equacionar algumas coisas. E segundo, Zé, também eu vi na nossa trajetória, né, de igrejas aí, de formação de liderança, depois um pouco de trabalho também no corporativo, essa crise muito presente, né? Então eu acho que essa pergunta, quem você é, se tornou. Eu lembro de você, Zé. Na realidade, esse livro começou a ser construído muito por você. Eu acho que em 1900
acho que em 1938, quando nós nos conhecemos, em 1980, mais ou menos, quando nós nos conhecemos, você já dizia para mim assim que seria a crise do século, né? Não sei se você lembra disso, falou assim, a identidade será a crise do século, né? Eu continuo percebendo isso no consultório, né? Atendendo, Né? atendendo no consultório, quer dizer, hoje nem é no consultório, mas é online, mas é, a coisa da identidade, né? As pessoas ainda com muita dificuldade em alcançar a autonomia, saber quem são e ter sucesso e resultado. Continua a mesma coisa, talvez só tenha piorado. Piorado. E aí, Zé, aquela pergunta, quem eu sou? Dura pergunta. Mas eu elaborei uma outra. Dizem que melhor é perguntar do que responder, né? Quem você está sendo, né? Que personagem você adotou por defesa, por diversos fatores, né? Qual personagem que você adotou? E aí, quando a gente faz essa transposição para a liderança, Zé, a gente vê muito forte isso, de alguma maneira, as pessoas não entendendo o propósito da sua essência. Por quê? E de alguma maneira vira um Ctrl-C, um Ctrl-V. Eu lembro, você lembra bem disso, quando nós trouxemos, lembra? Veio a visão celular para o Brasil e a gente participou de toda a implantação. E quantas igrejas, se falar do campo mais eclesiástico agora, né? Quantas igrejas adotou o sistema de celular onde não tinha identidade nenhuma com esse sistema, mas tomado pela formação, pelo desejo de crescer, né, que se informava que essa visão celular trazia um crescimento explosivo. Então, quantas pessoas aderiram a essa visão, mas quantas realmente tinham um sim de Deus? Essa visão tem tudo a ver com a minha essência, né, com aquilo, com o propósito que Deus tinha para mim. Então, isso, muito claro, e é muita gente fazendo o que Deus não pediu para fazer, de alguma maneira buscando uma preeminência, seu espaço, seu crescimento, né? A outra coisa que para mim fica muito claro... Como que você percebe essa crise hoje? A liderança, qual é o ponto principal da crise na liderança? A liderança que você fala é uma liderança evangélica ou você está falando da liderança como um todo? Como um todo, né, Zé? Porque tudo parte da essência pessoal da pessoa, né? Então, eu posso citar o meu exemplo dos anos 80, de novo, quando eu fui ingressar na minha formação acadêmica, né? Por que eu fui fazer eletrônica? Eu lembro quando eu prestei a Unicamp, era 80 para 1, era o ano da engenharia elétrica, né? Eu fui fazer porque eu gostava de engenharia elétrica? Lógico que não, porque era da moda, era o que mais se impulsionava e que mais apresentava um futuro melhor, né? Então, de alguma maneira, eu vejo que em todos os campos, eclesiástico, corporativo, as pessoas acabam, agora estamos na era digital, né? Nessa questão do marketing digital, tudo digital. E quantas pessoas realmente têm o perfil para trabalhar com isso, né? E aí acaba, de alguma maneira, só entrando numa onda. E nessa onda, sem ter a essência sua para aquilo, de alguma maneira, na minha experiência de RH, de consultorias, tem uma premissa mais, contratou errado, treinou errado, resultado errado. E aí você começa a estudar perfil das pessoas, o perfil das pessoas, a pessoa não tem nada a ver com TI, mas porque ela fez um curso técnico de informática, ou porque foi a faculdade que o bolso coube no bolso, o que o pai incentivou, o que era perto de casa, acaba fazendo. E quando você vai estudar depois, você se depara com muitos profissionais com mais de 15, 20, 30 anos até de carreira, perto de se aposentar. E se você fizesse a seguinte, que para mim é o teste, entrevista de RH de contratação, eu faço essa pergunta. Aliás, eu faço 3 perguntas que eu aprendi, mas uma é dessas. Se você ganhasse na loto, você continuaria fazendo o que você faz? E essa pergunta pode, de repente, a pessoa, eu ouço muito assim, jamais entraria de novo nessa empresa. Eu jamais entraria na frente de um computador. Eu jamais colocaria minha barriga no balcão para vender. Eu jamais seria... Então, a gente está falando então de identidade, né? A dificuldade que as pessoas têm hoje, séria dificuldade de saber quem são, o que querem fazer da vida, e isso é muito visível, né? Em qualquer área da vida. Então é disso que você está falando no seu livro, mas você... Oi. Está ouvindo? Está cortando. Alô? Acho que travou aqui.
Oi. Pois é, você está me ouvindo bem? Eu não estou te ouvindo. Agora eu Repete, estou por ouvindo. favor. Ó, Tá, repete. na verdade, você está falando dessa crise, né, de identidade, a dificuldade que as pessoas têm, continuam tendo, e parece que é uma crise que não vai passar, das pessoas alcançarem autonomia, resultado da vida pessoal, satisfação, ter prazer no que faz, né? E um dos assuntos que você mencionou na nosso anterior, cara, aqui está uma mosquitaiada, pelo jeito aí não tem nada não, né? Mas aqui Aqui tá tranquilo. difícil até. Você falou sobre caos. O que tem a ver? Que caos? O que você define como caos instalado? Vai cair aí, João. Como causa, o que eu vejo é assim, eu acredito, vou até usar aqui, eu sei que nós não estamos falando 100% para um público eclesiástico, mas independente de quem esteja aí, corporativo eclesiástico, eu só vou usar como uma referência, o exemplo, a Bíblia, na essência da criação. E depois que Deus criou tudo, viu que tudo estava maravilhoso. Eu vou falar agora o que está escrito lá na segunda carta de Nelson, que diz que, para mim, assim, depois que Deus viu tudo criado, a pergunta de Deus foi: quem vai cuidar? Então, para mim, a essência da criação do homem, o homem nasceu, o homem foi criado para resolver um problema, para ser uma solução de um problema. Então, havia ali um caos, tudo maravilhoso, mas quem iria cuidar se Deus era espírito? E ele precisava, então, de alguém, matéria, para cuidar da matéria que ele havia criado. Então, baseado nessa premissa, eu acho que o homem nasceu para resolver um problema. Então, dentro de mim, dentro de você, tem um antídoto para uma praga, quer seja social, religiosa, familiar. Então, eu tenho dentro de mim uma solução. Quando para mim é estabelecido o caos, quando eu omito. Então, eu costumo brincar assim, a minha igreja, né, ou a empresa que eu trabalho está cheia de caos. Por quê? Ou alguém que foi contratado está se omitindo, ou ainda não chegou a pessoa que vai resolver o problema daquele caos. Mas eu nasci para resolver um caos. Deus colocou em mim alguma coisa para eu resolver um problema. E partindo dessa premissa, eu trabalho com duas frentes muito ricas. Uma é o Dr. John Marks, né, que fala sobre como você descobrir, então, a solução para esse caos. Você nasceu para resolver que problema, né? Ele trata assim, dizendo que você tem que fazer duas perguntas. O que você gosta de fazer e o que você sabe fazer. Essas duas perguntas apontam para o antídoto que você tem aí dentro. E o Dr. Miles Mouro, do qual nós conhecemos. O que eu gosto de fazer nem sempre é aquilo que eu sei fazer, que eu tenho habilidade para fazer. Isso. É habilidade. Isso, habilidade. E aí, Zé, tem uma outra linha que é muito interessante, que é do Dr. Miles Mouro, que ele diz assim: onde está a sua inquietação? A sua inquietação aponta para o teu propósito. Eu lembro que, eu posso usar aqui o exemplo de Moisés. Você lembra que Moisés, Zé, ele se deparou com um egípcio matando, judiando, espancando um israelita? A indignação que Moisés sentiu ao ponto de ir lá e matar o egípcio. Ali já apontava o propósito de Moisés, libertador de quem? De Israel das mãos dos egípcios. Você lembra daquela passagem? Ele vai lá e mata. Ali, aquela indignação já apontava o propósito da existência de Moisés. E depois, lá na frente, o que é que ele vem cumprir como principal missão dele? Né? Retirar o povo das mãos dos egípcios. Então, essa é uma grande... Aí você entra no lance do propósito e potencial. Isso, potencial, propósito, que vai te apontando para quê? Para o teu propósito. E nesse propósito você encontra a sua identidade. Zé, outra frase. Ninguém veio com defeito de fábrica. Ninguém veio. Deus jamais me colocaria para ser um cozinheiro se não desse os dotes de cozinheiro para mim. Deus jamais me colocaria como pintor de quadro, artista, se não me desse os dotes. Então, seria injustiça Deus colocar eu na terra para fazer uma coisa, se não tivesse me colocado dentro de mim as habilidades e competências para isso. Agora,
Que fique bem claro, as habilidades e competências Deus coloca. Agora, o desenvolvimento dessas habilidades e competências é 100% responsabilidade minha, né? Qual é a responsabilidade ou a ação, enfim, o comportamento que eu devo ter, né, a atitude que eu devo ter para desenvolver meu potencial? Quais são as suas dicas, orientações? Como conhecer o propósito? Como é que você especificamente, Nelson, descobriu o seu propósito, percebeu que tinha potencial e começou a trabalhar isso e a exercitar? Travou de novo. Voltou, voltou? Tá me ouvindo? Mas já voltou. Tá. Voltou. Ô Zé, acho que já tem um pouquinho do que eu falei, né? Quando vai para o campo Aham. corporativo em RH, você tem ali a oportunidade de fazer uma puxa entrevista e ali você, de alguma maneira, fazer uma contratação mais assertiva dentro daquilo que a empresa precisa para atender aquela necessidade, preencher aquela vaga, aquela lacuna, né? Então você pode aí trabalhar com os traços de personalidade, teste de perfil, e aí eu não vou me ousar falar nisso porque você é doutor nisso. Mas eu diria assim que, de alguma maneira, eu acho que dá sim hoje para você, com toda a ciência, todo o conhecimento que tem aí disponível, dá sim para se fazer um bom diagnóstico. Eu chamo de diagnóstico. Dá sim para nós nos submetermos a um bom diagnóstico e identificarmos para onde deveríamos caminhar. E, Dr. John Max diz também os dois dias mais importantes da vida de um homem: o dia que ele nasce e o dia que ele descobriu por que ele nasceu. E aí entra o princípio da liderança, quando eu uno crise, identidade e liderança. Para mim, liderança não tem nada a ver com pessoas. É doido isso? Liderança não tem É. nada a ver com Agora, você, aquilo que você faz com pessoas, né? Liderança tem a ver com que você se identificou, você achou o seu lugar, você entendeu qual que é o seu propósito, qual que é o seu potencial. Achou? Beleza. Agora o que você faz? Desenvolve ele. Que hoje fala muito da liderança positiva, da psicologia positiva. Pega o negativo, pega aquilo que é fraco, põe do lado. Pega aquilo que é positivo e ó, desenvolve, desenvolve. Por quê? Porque nesse potencial você vai encontrar o seu melhor resultado. Quando você tiver um melhor resultado, você passa a ser referência. A partir daí, na essência original da palavra liderança, você passa a influenciar, que é a liderança. Então, quando que você passa a liderar? Quando você descobre o seu chamado, o seu propósito, você desenvolve, você começa a ter resultados, e aí você passa a ser referência, e aí as pessoas começam a ter você como uma influência. Você começa a influenciar. E aí, quando você começa a é, influenciar, você começa a liderar. eu, Então, hoje, eu como líder, tenho, assim, o que eu entendo é que, por exemplo, quando eu estou cumprindo esse propósito, né, e desenvolvendo o meu potencial, eu me lembro sempre de uma pessoa muito próxima, muito querida. Ela é formada em Direito pela USP aqui de São Paulo, né? A USP é de São Paulo, bobagem que eu estou dizendo, mas aqui no Lago São Francisco, quer dizer, uma formação excepcional, e ela trabalhava Safran, como advogada numa grande empresa, né, de um tributarista e tal, ganhava muito dinheiro. E de repente, por algumas circunstâncias, ela saiu do escritório e foi fazer um curso de 2 anos, eu creio, na área de decoração e pequenas construções. Deixou totalmente o trabalho, né, como advogada, e trabalha com decoração, né? Uma vez a gente estava almoçando e o pai dela, né? Ele foi fazer uma pergunta sobre uma questão do direito, fulana tal, isso, tal, que se eu tiver, não sei o quê. Ela falou: pai, eu não sou advogada, eu trabalho com decoração, né? Então, ela começou um curso que foi muito trabalhoso, né? Ela sempre foi uma excelente aluna, e de repente saiu do direito, de ganhar muito dinheiro, e está cumprindo o propósito dela, né? Exercitando algo que uhum, ela gosta de fazer. E tem muito a ver, né, a questão do potencial. Quando eu desenvolvo o meu potencial, eu estou desenvolvendo algo que me satisfaz, né, que me dá alegria, isso, que eu não sinto como um trabalho, alguma coisa uhum, custosa, né, e difícil, cansativa, alguma coisa que me faz
ter alegria, ter prazer no que eu estou fazendo, né? E hoje muitas pessoas, elas... Fala, Nelson. Não, desculpa, pode concluir. Não, é isso. Então, muitas pessoas hoje estão sendo obrigadas, né, a aceitar uma posição, trabalhar em algumas coisas. A gente está falando de trabalho, mas a escolha de qualquer outra coisa, né, casamento, religião e etc. Sim. Em tudo as pessoas estão meio perdidas, desorientadas, né, do que Sim. Ô fazer da Zé, vida, para onde o ir. que tem, o que tem de motorista de caminhão que gostaria de ser cozinheiro? O que tem de advogado que amaria ser, sei lá eu o que, né? De vendas. Até porque, Zé, nós estamos num país onde as oportunidades, elas estão, às vezes, mais próximas do funcional do que do ideal, né? Então, eu assumi as farmácias do meu pai, eu assumi os negócios da família, né? Então, de repente, aí, se a gente for para os menos favorecidos, eu só consegui cursar uma faculdade comunitária na minha cidade, onde coube no meu bolso. Por quê? Porque foi a única oportunidade que eu tive de ter o gostinho de ter um curso superior. Nem para quando se for preso tem enseada especial. Mas, de alguma maneira, as pessoas acabam tendo que se submeter àquilo que a vida lhe oferece. Poucas pessoas, duas coisas que poucas pessoas têm a habilidade. Primeiro, de extrair o melhor do seu potencial fora da sua área de domínio. Tem pessoas que, mesmo não gostando, tendo prazer, conseguem ter excelentes resultados e conquistar todos os seus desejos de consumo e a sua vida fora da sua área. Por quê? Porque, sabe aquela programação, sabe aquela inteligência emocional? O cara colocou do lado algumas coisas, focou e foi embora. Agora, e outros estão geralmente fazendo, num país como o nosso, o que dá e o que pode. Não é exatamente o que gostaria. Exatamente. Esse é um ponto importante, né? Então, estamos num país ainda de terceiro mundo, dizem que em desenvolvimento, né? E eu acredito que sim, mas com muita dificuldade, né? Emprego, oportunidades, etc. Agora, pelo que eu entendi, no livro você fala de legado, né? Menciona o que é um legado, como deixar um legado, como é que você vê a questão do legado? Legado não tem nada a ver com herança, né? Herança até tem um Certo. pouco mais de foco de bens ou de algum escrito, né? Para mim, o legado é aquilo que, de alguma maneira, não acaba na minha geração, né? Quando isso se perpetua, né? Então, eu entendo que eu estou escrevendo meu legado chamado liderança. Eu tenho uma coisa dentro de mim, um incômodo, como me incomodo, assim, espero que todos que estejam assistindo ou venham assistir não taquem pedra no que eu vou dizer, mas eu sou muito menos sensível a um pedinte na rua, a uma criança abandonada, do que a um líder cometendo equívocos, fazendo cada atrocidade, cada absurdo, ou vendo líderes despreparados exercendo sua função. Isso toca mais meu coração. É aquilo que eu falei, isso me inquieta mais, me incomoda mais. Então eu sinto que eu tenho sim uma missão divina aqui, que o meu legado está voltado a isso. Então, e eu imagino que você sabe um pouco da minha história, o quanto a gente conseguiu construir de liderança, né? O quanto a gente conseguiu formar o coração. De alguma maneira é aquilo que... Então eu ver uma pessoa, e outras da onde eu vim, né? A minha história de vida. Saber que aonde estamos chegando, eu conheço um pouco das suas, olha aonde você chegou, o nível que você chegou. Então, para mim, você é uma grande referência de superação e tudo mais, né? Você foi fazer faculdade com quantos anos, né, Zé? E de repente buscar um novo horizonte que trilhou uma grande parte da sua vida, né? Simplesmente degustando aquilo que a vida lhe ofereceu, mas de repente você conseguiu um espaço para isso, buscou, batalhou e está aí criando uma carreira brilhante e sendo referência, né?
naquilo que você faz. Então, de alguma maneira, eu sou refém disso, né? Eu tenho isso. O que a vida me deu numa bandeja, misericórdia. Agora, eu entendo que se eu, da onde eu saí, conseguir construir o que construí, porque, Zé, esse livro e hoje todo o meu empenho, hoje está focado em duas áreas. Eu entendi que eu tenho que hoje, se eu tenho que algo para ensinar, se eu tenho algo para passar, algo para deixar para a próxima geração, hoje basicamente são duas áreas que eu entendo que eu posso dizer que eu tenho resultado, tive resultado, tenho resultado e que eu tenho testemunho. É formação de liderança, abertura de igreja, ajudar pessoas a abrir empresas. Então isso daí, de uma maneira, foi uma habilidade que Deus me deu. E eu desenvolvi com a vida, experiências, livros, mestres. Você foi um dos meus mestres, né? E também, de alguma maneira, qual foi o outro legado que eu vejo que eu também consegui com muito êxito? Foi família, né, Zé? Consegui unir tudo isso, consegui unir todo o sucesso ministerial e a minha família, né? Eu lembro há um tempo atrás, não vou me guardar, né, Zé? Estamos na internet agora, né? Me guardar de dar um nome, o cara falou assim, o que eu dou hoje meu filho, 1% da população mundial pode dar. O iPhone, o celular que eu dou pro meu filho, a casa que eu dou pro meu filho, as férias que eu dou pro meu filho, e hoje ele já está com 18 anos, o carro que ele tem, de milhões de reais, poucos podem dar o que eu posso dar. Aí ele solta o outro lado. Mas eu já estou no meu quarto casamento, eu não vi esse meu filho crescer, nunca fui amigo do meu filho. E aí, Zé, você sabe muito bem disso. Pessoas de sucesso de capa de revista. Mas nos bastidores não tem esposa, não tem filho, não tem nada. É destruído. Então, uma outra coisa verdade. que é uma das mentorias que eu estou trabalhando forte, Deus tem aberto muitas e muitas portas. É esse tema, Zé. Família e sucesso profissional, sucesso corporativo, sucesso empresarial. E nessa mentoria, Zé, eu estou trabalhando uma coisa que eu aprendi muito com você. Não se comparar. Não se comparar. Parece que o fato de você ter uma empresa pequena, o fato de você ter uma igreja não tão expressiva, não é sinônimo de sucesso. Não é sinônimo de sucesso. Então, tem muitas coisas que eu estou quebrando paradigmas na mentoria que eu quebrei na minha, né? Porque a comparação Eu lembro que todas as vezes que eu chegava, vou falar agora o papel de pastor, né? Chegava num conselho de pastores, qual era a pergunta? Ou no período que a gente caminhou denominacionalmente, né? Quando alguém ia apresentar alguém, qual era a pergunta? Quantas pessoas você tem na sua igreja? Olha como eles mediam você. As pessoas não chegavam e falavam, você está casado? Seus filhos estão na presença de Deus, né? Sua esposa, beleza? Não, quantas pessoas você tem? Porque media o sucesso de um pastor pela quantidade de membros. E aí fica um monte de líder sem identidade, correndo atrás de números para provar um sucesso e deixando filhos para trás. Quantos grandes líderes dessa nação, velho? Isso você vê em qualquer área, né? Então, quantos líderes? Quantos empregados têm a sua empresa, né? Oi, tá aí? Ô Nelson, você me elogiou tanto, né? Eu vou ter que. Eu aprendi muito sobre mim mesmo e eu preciso concordar que todos os elogios que você me fez são verdadeiros. Muito obrigado. Mas você é um cara de resultado, né? De vez em quando a gente não tem tido tanta proximidade quanto antes, mas acompanha um pouquinho, né? E sua família realmente é um sucesso, né? Os meninos fazendo faculdade, né? Seu casamento, sua vida. E acho que esse é o maior legado, né? Que a gente pode deixar realmente para a posteridade, né? Para gerações futuras, né? Agora, para a gente já encerrando, a gente está quase no final, a questão da identidade, né? Ela é fundamental. Eu queria voltar um pouquinho, porque quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais consciência eu tenho de mim mesmo, mais segurança eu vou ter para lidar com qualquer questão que apareça em qualquer área da minha vida, né?
Então, acho que esse é um assunto muito importante, né? Falando, já que você mencionou a Bíblia aí algumas vezes, a gente tem alguns personagens bíblicos, né, que eram muito inseguros, né? E outros, como Davi, que sabiam exatamente quem eram e por isso não Uhum. precisava brigar, né, por posição, brigar por recursos, Comprar, enfim. comprar, comprar. Como Jacó, né? Que viveu uma boa parte da vida dele tentando ser Esaú, né? Até diante do pai, né? Você lembra aquela pergunta que o pai faz lá? Quem tá aí, lembra? Na época no momento que ele foi enganar, né? Para ganhar a bênção, né? E ele pôs a roupa de Esaú, o cheiro de Esaú, e o pai É, pergunta: quem tá aí, né? E aí ele responde Esaú, né? Então, isso é verdade, é a identidade. É pessoas querendo ser o que não são e copiando pessoas né, porque almejam ter o resultado dela ou aquilo que Deus separou para ela, acaba nessa Ctrl+C, Ctrl+V aí. Mas eu acho assim, Zé, acho que ó, deixa eu quando, só explicar de novo. Deixa eu só explicar de novo. Aqui nós estamos com uma invasão desses bichinhos da luz. Tá até difícil a gente permanecer ninguém, ninguém tranquilo mandou ser aqui. luz, né, Zé? Tá uma coisa absurda aqui. Mas Ô fala, Zé, só Nelson, falando desculpa aí te interromper. não, falando sobre identidade, surgiu uma situação. Esses dias eu fiquei até de madrugada conversando com meu filho Lucas, né? Só abrindo esse parênteses, realmente minha família é um sucesso. Deus é muito bom comigo. O Lucas acabou de entrar em medicina na Unicamp em quinto lugar, passou em Pois é. primeiro na Unesp. Então, falar o que desse garoto? E domingo agora o cara de joelho chorando no altar da igreja, né? Então, o que eu posso falar, né? Então, mas assim, voltando a O essa que você questão pode mesmo da falar identidade. o que você pode falar é que a sua vida e da Andréia são um grande sucesso, né? Com Ô resultado Zé, fantástico na vida pessoal, na Você vida acha que eu tô. familiar, Ô Zé, ministerial. você fez parte da minha cura. Aliás, quem que é curado 100%, né, Zé? Estamos aí na estrada, né? Ainda vou fazer uma camiseta em Isso não, obras, né? não É, existe isso. não existe. Mas assim, ó, Nelson, você participou de uma. a gente está acabando Já, assim, né, do nosso já, horário. já, 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 já. Já, pois é, quando o seu livro for lançado, a gente volta com o livro, Zé, divulga, Zé. né? Começa de novo, vamos mais 2 horas Vai, aqui. é o horário. É horário, tá É, certo. te agradecer pelo tempo, te desejar sucesso que você tem Obrigado, tido, Zé. né? Fala. Não, não, obrigado, obrigado. Pode falar aí. Sexta-feira da semana que vem eu vou estar em Santa Bárbara, lá com o Dr. Ah, é? Rosalvo. De repente a gente toma um café lá. Já que a Você gente já não veio tomou várias café vezes. aqui com o Zé, a gente Ah, toma café com o você, Zé lá em Santa Bárbara. você já veio várias vezes para cá e não me chama. Fico até, me sinto para trás do último. Quase que eu tenho que voltar a tomar Ah, Gardenal de novo. nada disso. É porque eu vou daqui a Santa Bárbara só para tratar de dente e vou eu sou levado pelo Thales, né? E o Thales quer ir e voltar logo, mas a gente pode combinar na sexta-feira. Nelson, um beijo, Zé, dá um beijo na Andréia, nos meninos, muito você também. obrigado. Tchau, tchau, Dá um beijo, querido. dá um beijo na Leice, nos meninos. E você é o cara, viu? Obrigado. Muito gentil. Tchau, Nelson.